Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Estamos de volta. Bom dia, queridezas. Me digam se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Pra gente começar a rezar. Começar a nossa nossa live de sexta-feira. Hoje seria a 10ª live, né? Vai ser a 9ª. Bom dia, Lê, bom dia, Cris, Eloir, Tali. Então, bora rezar. A gente vai começar já a rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado porque nós estamos vivas, Senhor. Nós te agradecemos pelo dom da nossa vida, pelo dom da vida do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos familiares, por toda a tua graça, Senhor, que tem nos acompanhado por todo este ano, Senhor. Nós somos gratas, te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, por toda a tua providência, a tua fidelidade, o teu amor por nós, o teu perdão, o teu socorro, Senhor, a tua força que nos sustenta. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, o teu poder, a tua grandeza acima de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades. Nós declaramos, Senhor, tu és maior, tu és todo poderoso, para ti nada é impossível, Senhor. Tu és o Deus que vem em nosso socorro. Nós iniciamos essa nossa manhã, encerrando quase a nossa semana, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Agradecendo o teu amor, nos colocando na tua presença mais uma vez. Pedindo que o teu sangue precioso venha sobre nós, Senhor. Cobre-nos com o teu sangue precioso nessa manhã, Jesus. Que o teu sangue venha cobrir cada uma de nós, nossos maridos, nossos filhos, nossas casas, o ambiente das nossas casas, os meios de transporte, os trajetos que vamos fazer, os deslocamentos deste dia, as escolas, as creches dos nossos filhos, todos os ambientes e lugares de convivência, todas as pessoas que nós convivemos, Senhor. Nós clamamos a proteção do teu preciosíssimo sangue e o livramento de todos os males e perigos físicos e espirituais. Pedimos que o teu sangue, Senhor, venha desfazer todo vício, todo mal, toda maldição, todo pecado, Senhor. Que o teu sangue precioso venha nos salvar, Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós mais uma vez nessa manhã. Colocamos diante de ti, Senhor, todas as nossas intenções, todos os nomes, cada casal, Senhor, que nós temos aqui o nome, cada família, Senhor, cada realidade familiar, cada realidade conjugal, Senhor, a realidade íntima desses casais, as suas casas, os seus trabalhos, as suas finanças, os relacionamentos familiares. Nós clamamos, Senhor, a tua graça sobre todos esses matrimônios, o teu socorro, Senhor, a libertação, a cura, a restauração. Clamamos, Senhor, aquilo que cada um precisa, as graças, Senhor, que tu tens reservado para nós no dia de hoje, que tu tens reservado para cada casal no dia de hoje. Pedimos o livramento do adultério, Senhor, da separação, do divórcio, o livramento das brigas, dos desentendimentos, do desamor, do desrespeito, dos vícios. Senhor, vem livrar, vem trazer libertação a todos os matrimônios, a cada marido, esposa, filhos. Colocamos diante de ti, Senhor, as nossas famílias e clamamos a tua intervenção. Clamamos o teu socorro, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada Conceição. Nós clamamos nesse dia o teu socorro, Senhor. Pedimos o teu socorro, Senhor, em todas as áreas que nós estamos fracas. Por todas as mulheres que estão se sentindo enfraquecidas, cansadas, exaustas, magoadas, feridas, desestruturadas. Por aquelas mulheres que estão adoecidas no corpo, nas emoções, na mente. Vem, Senhor, em socorro, nós clamamos nessa manhã. Vem curar-nos, Senhor, vem restaurar-nos. Aquelas que têm desejo de desistir, que têm sentido vontade de desistir, de voltar atrás, que já não sabem mais como agir com o marido, as que não sabem a decisão que precisa tomar,
aquelas que têm o coração ferido, magoado, na falta de perdão, na irritação. Senhor, venha em socorro. Nós pedimos a graça do Teu Espírito Santo sobre nós nessa manhã. Nos dá da Tua graça, Senhor. Nós pedimos isso. Nos dá da Tua graça, Senhor. Dá-nos da Tua graça. Nos levanta pela Tua graça, Senhor. Nos traz revelação. Fala conosco de maneira muito íntima, muito pessoal, Senhor. Nos ensina a discernir o melhor caminho, a melhor solução, as melhores decisões, as pequenas coisas do dia a dia. Nos conduz, Senhor. Nós queremos ser mulheres dominadas por Ti, pelo Teu Espírito, Senhor. Toma conta do nosso jeito de falar, do nosso jeito de olhar, do nosso agir, do nosso pensar, do nosso sentir. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nos ensina a lutar. Nos ensina a amar, nos ensina a resistir, nos ensina a seguir em frente, nos dá novas estratégias para restaurar os nossos casamentos. Vem, Espírito Santo. Ensina-nos como motivar os nossos maridos, como conduzi-los amorosamente para uma vida nova. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Transforma nosso interior, as nossas intenções. Responde às nossas questões, às nossas dúvidas, os nossos medos, acalma as nossas ansiedades. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti desesperadamente nessa manhã, nesse tempo da nossa vida. Colocamos em especial os casais em crise, Senhor, diante de Ti. Vem em socorro dos casamentos em crise, dos casamentos que já até os casais estão separados. Aqueles, Senhor, que estão no trabalho de tentar reconstruir, aqueles que acreditam que nem existe mais amor. Senhor, aqueles casamentos onde o vinho tem faltado, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, nós clamamos. Traz vinho novo, Senhor, traz o melhor, o que ainda não foi nem provado. Restaura dessa forma esses casamentos, Senhor. Restaura, Senhor, nós te pedimos. Traz vinho novo, Senhor, faz milagre. Senhor, nós pedimos milagres nesses casamentos, milagres, Senhor. Nos ajuda a ser o tipo de mulher, Senhor, que reze, que age, guiada por Ti, Senhor, para viver milagres. Milagres nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, na vida dos nossos maridos, dos nossos filhos. Intervém, Senhor, intervém pela intercessão da Virgem Maria Imaculada e de São José. Nós clamamos a Tua intervenção nas nossas vidas, na nossa história. Vem em nosso socorro, Senhor. Acode nossos casamentos, acode nossas famílias, Senhor. Vem em nosso auxílio. E eu quero colocar aqui, em especial, algumas pessoas que falaram comigo nas caixinhas, nessas nossas 2 semanas já de campanha. A gente tem essa irmã que colocou na caixinha ontem, eu respondi, disse que ia rezar por ela, né? Que o marido traiu e a família inteira tá abalada, né? E até numa outra caixinha ela me falou que a filha tá muito magoada com o pai, que a família toda tá desestruturada em virtude do adultério. E ela na campanha de oração agora tem visto que ela precisa mudar, né? Ela sempre rezou pela conversão do marido e o Senhor tá mostrando aquilo que ela precisa mudar. Nós queremos pedir por este casamento agora. Senhor, vem em socorro dessa irmã e dessa família que está desestruturada pelo adultério. Peço, minhas irmãs, que agora vocês rezem junto comigo por essa família. Vem em socorro, Senhor, dessa família que foi chagada pelo adultério. Todas as consequências terríveis desse pecado. Tudo que o adultério gerou de destruição nessa família, Senhor, nós te pedimos um milagre para essa família. Vem reestruturar esses relacionamentos, vem trazer a graça do perdão. Nós colocamos junto com essa irmã aqui todas as irmãs que foram traídas. Colocamos aqui com o marido dela todos os maridos que traíram, todas as famílias. Nós clamamos, Senhor, pela restauração daqueles casamentos que foram feridos pelo adultério, que foram realmente até destruídos já pelo adultério. As relações destruídas, a confiança destruída. Senhor, nós clamamos sobre estes casais, sobre essas famílias. Faz um milagre, Senhor, faz um milagre. Alcança essas irmãs.
Alcança o coração delas, a mente delas, Senhor. Restaura. Vem em socorro dessas mulheres, Senhor, que se sentem tão humilhadas, Senhor. Ajuda, Senhor. Dá para elas cada passo como restaurar o casamento. Traz a sabedoria, o discernimento, a graça de perdoar, Senhor. E nós clamamos para esses maridos a tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Traz o arrependimento. Traz a contrição, Senhor. A noção de pecado. Traz a eles o desejo de vida nova, Senhor. Que eles possam se render a ti para uma vida nova, para um casamento renovado. Essa é a graça que nós te pedimos, Senhor. Os filhos que foram feridos pelo adultério dos pais, nós clamamos, Senhor, traz a graça da cura, restaura essas famílias, Senhor, tu podes restaurar, Senhor, nós te pedimos essa restauração. Eu quero pedir a oração de vocês também por outra irmã. Eu ainda não respondi a caixinha dela, eu respondi uma parte, mas eu não coloquei a parte que essa irmã falou, que o marido dela é viciado, eu não vou falar a palavra aqui porque eu tenho medo da live depois, até de ser diminuído o alcance, né? Mas ele tem um vício bem grave, assim, sabe? Entorpecente. E essa irmã precisa saber como agir, como conduzir o marido. Ela precisa ter sabedoria, se ela vai buscar ajuda externa, de quem que ela vai buscar ajuda, como que ela vai conduzir. Ela já está num movimento de mudar a linguagem, a comunicação com ele, mas é uma situação muito grave de vício. Ele não se arrepende. Então eu quero convidar vocês agora para a gente rezar por essa irmã e por esse marido que está no vício, que não quer sair, que não vê problema. Senhor, nós clamamos por essa nossa irmã, que tu sabes o nome, Senhor. Nós queremos juntas, como igreja, rezar por ela. Fortalece essa nossa irmã, Senhor. Fortalece ela, dá para ela sabedoria, discernimento, força espiritual, Senhor. Fortalece a mente dela, Senhor. Livra ela de toda tentação, toda opressão demoníaca nos pensamentos dela, toda opressão demoníaca que está dentro da família dela, dentro da casa dela, toda opressão que ela tem vivido, que o marido tem vivido no vício. Vem em socorro desse casamento, vem em socorro dessa família. Nós clamamos, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, aquilo que nós não podemos fazer, que tu venha fazer. Vem restaurar, Senhor, este casamento, esta família, vem livrar do vício, Senhor. Traz ao coração desse marido, Senhor, a consciência, o arrependimento, o desejo de mudança. Senhor, que ele caia em si. Nós pedimos, vem Espírito Santo e convence esse coração, convence o coração desse marido a sair desse vício. Convence o coração dele a ter desejo, a reconhecer o vício, a querer um caminho de restauração. E nós pedimos por essa irmã, Espírito Santo, traz para ela força, discernimento, sabedoria, que ela saiba como agir, como conduzir o marido para a libertação, para a cura. Nós clamamos, Espírito Santo, por essa família, tudo que eles têm vivido, toda dor, toda decepção, toda raiva, desentendimento de marido e mulher em virtude desse vício, de tantos outros que vão surgindo, tantas machucaduras. Nós clamamos, vem Espírito Santo sobre este casal. Vem fazer novas todas as coisas, Senhor. Nós te pedimos um milagre, a tua graça, teu socorro, Senhor. Mostra para essa irmã como ela tem que agir, como ela deve conduzir. Eu peço em especial pelos pensamentos e pelas emoções, os sentimentos dela. Conduz essa tua filha, Senhor, ela quer acertar, ela quer fazer a tua vontade, Senhor, nós pedimos por ela. Nós pedimos por ela, Senhor, venha em socorro dela. Eu quero pedir, meninas, que vocês coloquem no caderno de vocês essa situação. Eu não posso dizer o nome dela, né? Eu não posso expor aqui, mas eu quero que vocês coloquem lá. A irmã com o marido viciado. A irmã com o marido que não quer sair das drogas. Você vai colocar aí essa intenção. E junto com as tuas intenções, eu quero te pedir que você reze por essa intenção. Por esse marido. Por ela. Para que ela tenha sabedoria de como agir. Nós vamos, quando a gente for na missa, domingo. Hoje é dia de missa também, porque hoje é dia da Imaculada Conceição.
Quando a gente for na missa, a gente lembre dela, do marido dela, que a gente nem sabe o nome, mas o Senhor sabe. A gente vai oferecer, Senhor, aquela mulher, aquele casal, que a Jéssica falou lá na live. Nós precisamos nos unir para salvar as famílias e os casamentos. A gente não pode ser egoísta. Essa nossa campanha de oração, essas lives que a gente faz, é para rezar juntas, é para rezar uma pela outra. Quando a gente está rezando por ela, ela está sendo alcançada, está sendo fortalecida. E a gente vai rezar por ela e pelo marido dela. Quando você for rezar o seu terço, o seu rosário, você vai lembrar dessa irmã e do marido dela. Porque ela precisa. Essa é a melhor rede de apoio que a gente pode dar. A rede de apoio da oração. Porque é eficaz, porque resolve. A palavra de Deus mostra pra gente claramente momentos de intervenções milagrosas de Deus. Intervenções de salvar a vida, de mudar a situação, de mudar o destino das pessoas. Porque houve intercessão. Porque alguém parou para orar. Porque a igreja se uniu para orar. Então nós vamos nos unir para orar por essas irmãs. Quero pedir que vocês coloquem também todas essas mulheres, todos esses casais que foram feridos pelo adultério. O adultério é uma chaga muito difícil de ser curada. E a restauração depois do adultério, ela é complicada, ela é pesada, precisa de perdão, precisa restaurar tudo que tinha antes, porque para chegar no adultério, muita coisa aconteceu antes. Semana que vem eu vou falar mais sobre restauração de adultério, tá? Essa semana a gente tá na comunicação. Semana que vem a gente precisa falar sobre intimidade do casal e sobre a restauração. Mas eu quero pedir que vocês rezem por essa irmã que eu falei também. Toda a família, gente. Toda a família é chagada junto no adultério. Vamos rezar por isso também. E eu quero trazer aqui mais uma intenção. É a última intenção que eu quero trazer hoje. Que é uma seguidora também que está fazendo campanha com a gente. Uma outra irmã que o marido adoeceu. Ele está doente. E ele precisa de hemodiálise, precisa fazer transplante de rim. Então, assim, a situação é bem complicada. Ela tá muito abalada emocionalmente, o marido também. Eles estão em dificuldade financeira, eles precisam fazer essa hemodiálise em outra cidade. É bem complicada a situação. Então, agora a gente vai rezar por ela. A gente vai rezar pelo marido dela. E vocês vão colocar lá, irmã que está com o marido doente, que precisa de transplante de rim, que tá fazendo hemodiálise. A gente vai rezar por ela, porque ela tá esgotada. Ela precisa da nossa intercessão. Ela precisa. Para ela estar de pé para cuidar do marido, ela precisa levantar, gente. Ela tá muito cansada, ela tá muito esgotada. Ela tá emocionalmente muito abalada, com muito medo de perder esse marido. E ele também tá. Ele tá doente. Então a gente vai rezar agora por esse casal. Vamos rezar juntos? Senhor, nós clamamos por esse casal, Senhor. Nós clamamos a cura desse nosso irmão, Senhor. Vem com as tuas mãos chagadas tocar, Senhor, em toda a enfermidade desse irmão. Nós clamamos, Senhor. Vem curá-lo, Senhor. Vem curá-lo. Vem alcançar esse homem hoje, Senhor. Onde ele estiver agora, nós pedimos que tu o visite neste momento, Senhor. E que as tuas mãos chagadas toquem nele agora, Senhor. Vem trazer a cura, a restauração, Senhor, do corpo dele. Cura ele, Senhor, de toda doença, de toda enfermidade. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça, o teu socorro por este irmão. E pedimos por essa irmã, Senhor. Fortalece ela, Senhor. Cura o coração dela. Cura as emoções dela, Senhor. Nós te pedimos um novo ânimo de vida, de força sobre ela, Senhor. Enche ela da tua graça. Senhor, nós clamamos por essa situação tão difícil, Senhor. Todo medo, Senhor, toda dificuldade financeira, todo esgotamento físico, emocional, espiritual que esse casal está vivendo, Senhor. Nós nos unimos a eles agora em oração, Senhor. Pedimos que os teus anjos visitem eles, Senhor. Eles que não têm ajuda familiar, Senhor. Nós clamamos que os teus anjos sejam os ajudadores. Nós clamamos a Virgem Maria, Imaculada Conceição, a São José, que venha socorrer este casal em todas as suas necessidades. Nós clamamos sobre esse casal, nós clamamos sobre essa família, os milagres que eles necessitam no tempo de hoje, no dia de hoje, a força, a graça, tudo aquilo que eles precisam. Amém. Amém, gurias? Todo mundo aí? Vocês têm me mandado situações tão difíceis, algumas situações tão complicadas.
e longas, eu não consigo respondê-las inteiras na caixinha, né? E daí também me faltam elementos às vezes para responder. Então o que eu pensei? Nós vamos levar para live, nós vamos rezar. Um pouco eu respondo e muito a gente reza, tá? Então eu quero pedir para vocês essas 3 intenções, anotem e rezem. Nós vamos nos sustentar mutuamente em oração. Só assim pra gente dar conta, só assim para salvar famílias. É se unindo em oração. Então a primeira intenção que eu pedi é pra gente rezar por essa irmã, né? Que o marido traiu e a família inteira tá abalada, e colocar junto com esse casal, né? Todas, né? Que estão vivendo essa situação. Então todos os casais, né? Que estão sofrendo pela chaga do adultério, né? Por esse pecado. Todas as consequências. Então a gente vai ler todos os casais feridos pelo adultério. Outra intenção, a irmã que tem um marido viciado, que não quer sair do vício, que não admite o vício. Para ele tá tudo bem. Então a gente vai rezar por ela e por ele. E para essa irmã eu já quero dizer assim, eu sinto muito, quando já rezava e aqui durante a oração eu senti assim muito a opressão nos teus pensamentos, usa água benta na tua casa. E também senti assim, reza pedindo pro Espírito Santo te dar discernimento. Eu sinto que tu precisa, assim, e o que eu ia te responder na caixinha, já vou te responder agora, né? De um período, às vezes a gente precisa de um período de discernimento, sabe? Para saber como agir. Às vezes a gente precisa fazer uma novena ao Espírito Santo, uma novena de rosários, onde a gente vai pedir para Deus o discernimento. E nesse tempo a gente vai pedindo para o Senhor conduzir os nossos pensamentos, ampliar a nossa visão, o nosso entendimento, como que a gente vai agir, como que a gente vai... Ali, em uma das caixinhas, tu até colocou para mim que tu tava pensando se tu abrir a situação para uma pessoa, para pessoas externas, para elas te ajudarem. Isso é algo que o Espírito Santo tem que colocar no teu coração e confirmar. Tem que confirmar, para que essa atitude gere resultados positivos, né? E durante todo esse período de discernimento de como agir, porque realmente tu não pode aceitar esse vício, né? Não é, tu colocou em uma caixinha pra mim, né? Isso eu não vou aceitar, e eu não acho que tu tenha que aceitar de maneira nenhuma. Eu acho que tu tem que lutar contra isso, mas não lutar contra o teu marido, mas lutar contra o vício dele. Ele tem que saber que tu tá a favor dele, que tu quer manter o casamento e a família. E as tuas atitudes vão ser de continuar validando ele naquilo que ele é bom, e eu sei que isso pra ti é o mais difícil, eu já entendi isso, porque ele quer validação, né? Então tu vai validar naquilo que é realmente bom, ele precisa, tá? Vai mudar, vai continuar nessa linguagem toda compreensiva em favor dele. Hoje eu vou colocar um post ali que eu fiz um resumo, eu não, né? A Kátia, né? Fez um post com um resumo de todas as coisas ali sobre a comunicação. Então tu vai manter essa comunicação, vai manter a tua postura e entrar num período de discernimento. Atenção à tentação dos teus pensamentos. O demônio nos tenta preparar a obra de Deus na nossa vida, tá? Depois me chama no direct se ficou alguma coisa que eu te explico melhor, tá? E anotar também a terceira intenção, gurias, que é esse casal que o marido tá doente, tá? Que precisa de transplante de rins, que tá lá, tá fazendo hemodiálise, eles estão com dificuldade financeira, os dois estão esgotados emocionalmente, eles estão passando por um momento de muita dificuldade. Eu quero pedir que vocês coloquem essas intenções nos terços, nos rosários, no jejum de vocês, na Santa Missa, que a gente se una. Amém? Entendido? Certo? E vocês podem continuar me mandando no direct, nas caixinhas, as situações que eu vou trazendo aqui nas lives. Alguma coisa eu respondo lá na caixinha, outras coisas eu trago aqui pra live pra gente rezar e pra também poder orientar com um pouquinho mais de tempo. Vamos às 5 linguagens do amor. Vocês conhecem esse livro? Vocês já conhecem as 5 linguagens? Eu sei que muita gente conhece esse livro, é bem famoso, bem conhecido, tá? É um livro razoavelmente barato. Pode conseguir um Pix para poder nos ajudar um pouco? Posso, me chamem no privado daí, tá? Quem quiser ajudar, colaborar com esse casal, eu vou perguntar para ela se ela aceita. E aí vocês me chamam no privado. E aí no privado, de pouco em pouco, ajuda muito, com certeza, tá? As 5 linguagens do amor.
é de um autor americano, tá? Que é um baita terapeuta para casais, e dentro dos aconselhamentos, né? Durante anos aconselhando casais, ele foi descobrindo alguns padrões de comportamento e o que funcionava ou não funcionava dentro dos casamentos, né? Aquilo que fazia o casamento ir para frente ou não. E aí ele desenvolveu essa teoria das 5 linguagens do amor, tá? Que é muito interessante, muito interessante. Ele fala, né, no geral, gente, eu vou ter que fazer assim, né, um milagre para explicar um livro todo, né, em menos de meia hora. Vamos lá, né, vamos ver se eu consigo. Do jeito que eu sou faladeira, só Jesus, Deus tenha misericórdia. Ele fala, o conceito do livro é que é assim: cada pessoa comunica e entende o amor em uma linguagem, em um idioma, né? Cada um fala um idioma para amar e receber amor. Então, vamos supor, eu falo português. Eu falo e entendo português, é a forma como eu me expresso. Se o meu marido falar e entender japonês, quando a gente for conversar, a gente não vai se entender. Porque eu preciso entender o japonês, preciso saber me expressar em japonês para que ele me entenda, e ele vai precisar falar e entender português para que eu também possa entender ele, tenha uma boa e sadia comunicação. Vocês estão entendendo? A gente pode pegar na palavra de Deus. Eu gosto muito quando eu vou pregar, eu vou dar um ensino grande com tempo, com slides para falar sobre isso. Eu gosto de pegar a comparação da Torre de Babel, né? Onde Deus tem ali a confusão das línguas. O que acontece? Eles estavam construindo, né? Começa lá em Gênesis 6, talvez, lá no livro do Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, tá? A humanidade começa a construir, né, uma grande torre. E aí eles dizem, olha, nós vamos alcançar o céu, nós vamos ser como Deus, né? E Deus percebe ali que como eles se comunicam, todos estão se comunicando bem, eles vão se achar, né? Eles vão fazer uma grande construção, vão se achar muito, vão se achar como deuses. Então Deus planta o quê? A confusão na linguagem. Cada um ali vai falar uma língua, né? Porque quando cada um fala uma língua, não há colaboração para construir nada. Pega essa. Então, a confusão da linguagem não vai deixar a gente colaborar e construir algo, certo? Quando a gente tem Pentecostes, o que acontece em Pentecostes? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A vinda do Espírito Santo, naquele momento específico e espiritualmente, possibilita que Pedro, falando no idioma dele, e Jerusalém cheia de gente, cada um falando uma língua diferente, cada um num dialeto, num idioma diferente, compreendesse Pedro no seu próprio idioma. Isso foi uma graça concedida pelo Espírito Santo para que o evangelho fosse difundido naquele momento, né? E fosse um sinal do poder de Deus, um sinal estrondoso do poder de Deus. Por um momento, aquela confusão das línguas, dos idiomas deixa de existir, todos escutam, né? E todos podem receber a graça do Espírito. Então, assim, o que eu quero trazer com isso, né? Que a gente compreenda o quanto é importante, né, uma boa comunicação e falar o mesmo idioma, saber falar o idioma do outro. Tudo que eu vou falar aqui, melhor seria, né, se eu tenho um casal sentado na minha frente que eu posso falar de um para outro. Geralmente, quando eu faço essa palestra, esse ensino para casais, é muito gostoso. Mas eu não tenho os maridos aqui hoje, eu só tenho vocês. Eu só tenho as mulheres aqui. Então, eu vou dar para vocês 2 caminhos, tá? Primeiro caminho. Comprem livro. Procurem conteúdo na internet sobre isso, tá? E conversem com o marido, se vocês acharem interessante. Conversem, expliquem. Peguem o teste, porque tem o teste para o homem e para a mulher no final do livro. Façam o teste. Expliquem para o marido. Se tu tem uma boa comunicação, ou se tu tá buscando, né, uma boa comunicação, façam juntos. Diz, amor, olha só, descobri uma coisa muito legal que vai ajudar o nosso casamento, tudo, vamos fazer juntos? É um teste. E aí explica para ele, tá? Esse é um caminho. Tem um outro caminho que é o seguinte, que é o caminho que a gente vem seguindo aqui essas 2 semanas, que é o caminho do eu vou fazer. Eu vou fazer.
Não importa que por enquanto ele não faça. Vai chegar um tempo que pela minha oração, que pelo meu comportamento, pelo meu amor, ele vai fazer. Mas hoje eu escolho fazer por nós dois. Eu vou fazer por ele, certo? Então aqui a gente vai falar hoje, e eu vou tentar mudar assim a minha linguagem para adaptar só para nós, porque geralmente eu faço isso aqui para casais, para que a gente queira aprender a falar um novo idioma. Com a nossa idade, gente, é mais difícil aprender um novo idioma. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que não, né? É difícil tu aprender a pensar num outro idioma, a se expressar com riquezas de detalhes num outro idioma. É uma coisa que precisa de treino, de aprendizagem. E isso que eu quero trazer para vocês também. Que a gente tem que treinar, que a gente tem que começar a pensar e se colocar no lugar do outro. Todo esse livro, todo esse ensino se baseia no mais alto grau de empatia, que é na capacidade de se colocar no lugar do outro, para que eu consiga entendê-lo e amá-lo da forma que ele precisa ser amado. Então eu tenho que, voltando ao exemplo do início, eu tenho que aprender a falar, me expressar e às vezes até pensar em japonês para poder amar meu marido em japonês, que é o idioma dele. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Quando ele começa o livro, ele já começa o livro falando sobre um conceito de manter o tanque de amor emocional, o tanque emocional cheio de amor, né? Ele faz uma comparação, né, de crianças. Ele escuta um dia uma palestra, uma fala sobre crianças que têm mau comportamento, crianças agressivas, adolescentes que têm mau comportamento. E a pessoa que está falando diz que essas crianças têm o seu tanque emocional, o seu tanque de amor vazio. E como elas estão procurando atenção e elas não sabem expressar que estão carentes, que necessitam de afeto, elas vão pela atitude delas, né, na sua imaturidade, buscando essa atenção. Mas o que acontece no interior dessas crianças é que o tanque de amor tá vazio, tá faltando amor, né? E aí ele tem ali esse insight que para os casamentos é da mesma forma, né? Quando a gente começa o nosso relacionamento, e geralmente, né, os nossos inícios de relacionamento, eles são movidos pela paixão, né? Tem toda aquela intensidade da paixão. Então tá lá em cima o tanque de amor, né? A gente quer muito fazer pelo outro, a gente enche o tanque de amor do outro todo o tempo e não nos custa. Depois que a paixão passa e a convivência cotidiana, diária, circunstâncias do dia a dia, da família, né? Às vezes uma doença, uma dificuldade financeira, às vezes a gente traz para dentro do casamento padrões daquilo que os nossos pais viveram. Passou a paixão, a gente passa a aplicar aqueles padrões meio equivocados que não dão certo dentro desse casamento. Pode ter dado certo ou errado na família lá do meu pai e da minha mãe, mas aqui não. Tudo isso vai fazendo com que a gente pare de se importar se o tanque de amor do outro tá cheio, né? E se o tanque tá vazio, não vai sair do lugar, não vai andar pra frente, né? Vai ficar parado. Então a gente tem que se preocupar em encher o tanque de amor do outro, ok? E aí ele fala então sobre 5 linguagens. A primeira linguagem que ele fala no livro são as palavras de afirmação, tá? Uma coisa antes disso, ele fala sobre linguagem primária e secundária. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós temos uma linguagem de amor que se destaca, tá? Porque eu vou começar a falar e vocês vão dizer, mas eu gosto disso, mas eu gosto disso. Ah, meu marido gosta disso, meu marido gosta disso, meu marido gosta... Todo mundo gosta de tudo que tem aqui. A maioria, tá? Mas a gente vai ter uma linguagem que vai se sobressair às outras. Então, é a nossa linguagem primária. A gente pode ter uma primária e uma secundária. Algumas pessoas são bilíngues, né? Tem as duas. Você vai fazer o teste e dá lá as 2 linguagens. E mais do que o teste, tu vai vendo que para ti tem o mesmo valor. Tem coisas, 2 linguagens têm o mesmo valor. Acontece também, tá? Quando que é mais difícil da gente descobrir a linguagem de amor? Quando o tanque tá tão vazio que tudo vai parecer importante, ou quando o tanque tá tão cheio que tudo vai parecer assim, quase que irrelevante, tá tudo bem, eu gosto, mas tá tranquilo, entenderam? Nos extremos é mais difícil. Geralmente tá todo mundo meio aqui, meio no meio, a gente vai identificando, tá? Você vai pensando no seu marido, o que faz sentido, tá? Então, para quem tem uma linguagem primária de palavras de afirmação, são aquelas pessoas que se sentem amadas e comunicam o amor pelas palavras, tá? Então,
palavras afirmativas, palavras gentis, precisam mais do que todas as outras linguagens de elogios, de reconhecimento, precisam ser reconhecidas pelas coisas que elas fazem com palavras. Elas precisam de um reconhecimento verbal, de um incentivo verbal, tá? Palavras encorajadoras, que você encoraje, fale para ela. Por exemplo, no caso do marido que tem essa linguagem, esse marido é aquele marido que precisa... Todo marido precisa ser validado, tá? Todo marido precisa ser validado com elogio e reconhecimento. Todos. Isso é principal. Isso é uma coisa primordial pra gente reconstruir casamento, para o casamento ser saudável. É a gente conseguir comunicar e reconhecer nossos maridos, tá? Mas para quem tem essa linguagem de amor primária, tá? Em primeiro lugar, isso aqui é ainda mais importante. Quer dizer que o teu marido só vai se sentir amado, praticamente ele só vai se sentir amado se você falar as coisas para ele. E além de dizer eu te amo, o eu te amo é muito importante. Você não diz mais que ama o marido, volta a dizer pro marido que ama. Volta a dizer para ele que ama, tá? É importante que a gente comunique verbalmente para essas pessoas que a gente as ama. Então, palavras de incentivo. Ele tá com um problema no trabalho, meu amor, eu sei que tu vai conseguir. Olha só, lembra aquela vez, tu passou por tudo isso? Olha como tu é capaz, como tu já venceu, tu vai conseguir passar por isso de novo. Vocês estão entendendo? Ele precisa que a gente fale, eles precisam ouvir para se sentir amados, para se mover. E para essas pessoas aqui também, o contrário, os xingamentos verbais, né? Quando a gente fala alguma coisa, uma palavra agressiva, em quem tem essa linguagem de amor, dói ainda mais, né? Então, palavras humildes também, para essas pessoas aqui funciona, porque ele faz a seguinte, tem essa frase no livro: o amor faz pedidos, não exigências, né? Então, muito para essas pessoas aqui que tem essa linguagem primária, né? A gente pede, fala com humildade, com jeito, não chega exigindo as coisas, né? Para quem tem essa linguagem, uma crítica é pior que um tapa. Dói muito uma palavra de crítica, um xingamento. Tem um autor que fala, ele cita esse autor, eu não peguei aqui o nome dele, que nós temos uma profunda necessidade humana sentir-se apreciado. Nós precisamos, uma coisa que a gente precisa, se sentir apreciado. Para quem tem essa linguagem de palavras de afirmação, eles precisam ouvir que são apreciados, tá? O meu filho tem essa linguagem de amor, de palavras de afirmação. Então, toda a minha conversa, toda a forma de eu mover ele... Por que é tão bacana entender isso aqui? Porque eu tô falando para casamento, a gente pensa para casamento, esse livro é para casamento, mas também tem um da linguagem de amor das crianças. Tu pode aplicar isso aqui para qualquer relacionamento. Tu vai entendendo como que as pessoas ao teu redor se relacionam contigo, por que elas são assim, né? E a gente vai conseguindo encher o tanque de amor e ter uma boa convivência com todas as pessoas. O meu filho tem essa linguagem de amor, de palavras de afirmação. Então, ele gosta de ouvir as coisas, né? Quando ele faz aniversário, ele gosta de ouvir. Às vezes, quando um professor elogia, fala uma coisa, eu digo, olha só, o teu professor disse isso. Muitas vezes ele já fez isso. Agora ele tá um pouquinho maior, já não é tanto assim de buscar, né? Mas ele ainda dá valor. Daí ele fala assim pra mim, mãe, o que foi mesmo que o meu professor falou? Aí eu repito tudo pra ele, ele fica feliz ouvindo aquilo, ele enche o tanque de amor, né? Ele se torna confiante, a autoestima vai lá em cima, ele se sente capaz, né? Um marido que recebe esse incentivo verbal, ele vai se sentir capaz de enfrentar a vida, né? Ele precisa ouvir. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Algumas coisas que a gente pode fazer para aprender a amar o nosso marido. Escreve palavras, sabe? Tem um caderninho para todas as linguagens, isso é uma dica que ele dá. Gente, e eu vou dizer assim, ó, quando o casamento tá muito ruim, quando a coisa tá muito ruim, a gente tem que partir para estratégias mesmo escritas, a gente tem que se movimentar para fazer o negócio funcionar. Então, compra o caderninho do casamento, ou o caderninho que você tá anotando as orações, você vai anotar hoje qual é a linguagem de amor do seu marido, você vai aprender qual é a linguagem. Aí você vai fazer o quê? Se é palavras de afirmação, eu vou começar a prestar atenção
na comunicação das pessoas, do jeito que as pessoas falam, como que elas se elogiam? Quais palavras eu posso usar positivas? Eu vou ter uma listinha de palavras positivas. Eu vou ter uma listinha de palavras para que não me falte. Sabe por quê? Porque quando a gente tá na crise assim, a gente nem sempre consegue ver o que é bom no outro. Então tem uma lista de qualidades do seu marido. Faça uma lista de qualidades do seu marido. No que o seu marido é bom? No que seu marido é bom? E elogia ele cada dia da semana por uma coisa diferente. Pelo menos no começo. Aqui no livro ele fala sobre isso, sobre a gente ter assim, às vezes aquela semana ou aquelas semanas, aquele mês que a gente vai dar aquele choque de amor, que a gente vai falar muito a linguagem e dar uma transformada no relacionamento e depois tu vai só na manutenção daquilo ali. Isso da linguagem, a gente tem que aprender a falar essa linguagem, aprender a falar esse idioma e tá sempre ali. Então escreve palavras, faz uma listinha do que seu marido é bom para você poder falar, para você poder elogiar ele, tá? Para buscar isso. Ai, Jéssica, meu marido tá fazendo isso de errado, tá fazendo aquilo outro, tá fazendo aquilo, ele não merece. Ok, a gente não tá falando de merecimento, a gente tá falando de amor. Não tá falando de amor. Então, para que o meu marido, a gente vai voltar lá naquele pensamento que eu tô falando para vocês a semana inteira, 2 semanas, tá? Para que o outro mude, eu preciso mudar, eu preciso dar amor e conduzir amorosamente. Como que eu vou amar? Na linguagem dele. Se ele precisa de palavras de afirmação, chega de crítica, chega de ficar falando mal, chega de xingamento. Eu vou focar em elogiar esse homem, eu vou ter uma lista de coisas que ele é bom e vou elogiar ele, eu vou honrar ele. Uma outra coisa bacana é elogiar ele publicamente, sabe? Quando tem outras pessoas, estão conversando uma coisa e entra num assunto e o teu marido é bom naquilo. Honra ele publicamente, diante de amigos, familiares, sabe? Ele é um ótimo pai. Não, João é um baita profissional. Se tem uma coisa que eu admiro no meu marido, é o quanto que ele é profissional. Sabe? Dá um elogio, solta um elogio na frente dos outros. Tanto pelas costas quanto pela frente. Se for pelas costas, alguém vai contar. Mas a gente fazer esse elogio, sabe? Não forçado. Mas a gente ir reconhecendo quem o nosso marido é, o que ele tem de bom. Características positivas dele. Segunda linguagem que ele fala é do tempo de qualidade. Essa aqui é a linguagem do meu marido, tá? Tempo de qualidade. O tempo de qualidade é uma atenção completa, uma atenção focada na pessoa, sabe? Toma um gole d'água. Quem fala essa linguagem precisa de atenção e de tempo do outro. Ele quer exclusividade, uma certa exclusividade na atenção, tá? Então, ele vai querer fazer algo juntos, algo que ele goste, às vezes, né? Então, às vezes é fazer uma caminhada, sair para jantar sozinho, ter um momento para tomar um chimarrão só os dois, uma conversa de qualidade. Aqui, nessa linguagem, o outro quer o teu tempo de presente, sabe? Ele precisa da tua atenção. E pra gente, mulher, que tem um marido que fala essa linguagem, tem algumas fases da nossa vida familiar que fica muito difícil, né? Muito difícil. E a gente precisa se esforçar para que o nosso marido se sinta amado. É preciso um esforço da nossa parte. Eu lembro quando as crianças eram bem pequenas, e eu acho que foi bem aí quando eu comecei a ler esse livro, a gente começou a entender, eu e o João, porque a minha linguagem de amor é outra, né? A minha linguagem de amor é uma que eu ainda vou falar, que é atos de serviço. Então, eu oferecia pro João atos de serviço, porque é o jeito que eu sei amar e que eu me sinto amada. É o jeito que eu me sinto amada, então é o jeito que eu amo, eu faço coisas. O João não queria que eu fizesse coisas, ele queria que eu sentasse do lado dele e desse atenção pra ele. E ele queria que eu deixasse as crianças com uma avó no fim de tarde, fosse fazer uma caminhada com ele na praia. Eu tava morta. Ai, Jesus, com aqueles filhos pequenos, Isaac mamando até não poder mais. E num fim de tarde, depois da casa, dia inteiro, roupa, função, crianças. E daí chegava no fim de tarde, ele queria uma atenção. Ele queria que eu fosse fazer uma caminhada na praia. Olha, Jesus Cristo, no calçadão. Eu não queria caminhar, eu queria me atirar no sofá. Eu queria que ele chegasse em casa, inclusive fizesse um café com leite e desse na minha mão. E ele dizia, vamos fazer uma caminhada.
E aí eu dizia, vamos fazer uma caminhada, né? De vez em quando saía a caminhada. E era tão bom fazer aquilo. Quando eu ia fazer, era tão bom. Não me arrancava pedaço. E deixava tão mais leve a nossa convivência, ficava tão bom. Depois de um tempo, foi melhorando, eu fui vendo que ele precisava de um tempo só comigo. Fui conseguindo deixar com a avó e vamos sair para jantar à noite, vamos sair sozinhos. A minha atenção inteira nele, né? A conversa de qualidade, olhar no olho. Hoje a gente tem muita coisa do celular, né? Então é muita distração. Quando vai conversar com outro, é sem celular. Tá na presença do marido, você sabe que essa é a linguagem do seu marido, larga o celular e olha para ele. Talvez ele vai ficar até chocado. Mas agora, se você vai pensando que seu marido quer tempo de qualidade, que seu marido é aquele que diz, vamos tomar um chimarrãozinho, vamos fazer uma coisinha juntos, que te convida. E assim, ó, gurias, o que acontece? Depois de muito tempo que eles pedem, ou que a gente pede mesmo, depois de muito tempo que eles estão pedindo e a gente não dá, eles param de pedir. E vai acontecendo, às vezes, um distanciamento imenso. Então, ele nem tá pedindo mais do teu tempo, porque ele já acostumou a não ter o teu tempo. Entendeu? Então, o que você vai fazer agora? Você vai se mover em relação a ele. Você vai na direção dele. Você vai convidar para sair para jantar. Você vai convidar para tomar um chimarrão. Você vai convidar para fazer uma caminhada. Tu vai pegar o celular, largar e perguntar, amor, como é que foi teu dia? Olhando para ele. Põe as crianças para dormir mais cedo. Organiza a vida de maneira que... Ou então, deixa tudo. Deixa as crianças quebrando lá a sala. De vez em quando eu fazia isso. As crianças na volta, correndo, tinha louça na pia. Mas agora eu vou me sentar aqui e vou dar atenção pro meu marido. E ele se sente o quê? Importante, amado. Eu tô dando do meu tempo para ele. Isso é bem importante, tá? Dedicar tempo ao outro. Às vezes é importante que a gente pergunte. Sabe, tem coisas que eles gostam de fazer que a gente não gosta muito. Se esforçar para fazer aquilo, para tirar aquele tempo para estar ali, para fazer aquilo ali com ele, uma atividade que ele goste. Anota coisas que ele gosta. Gente, às vezes a gente vai criando uma distância imensa um do outro dentro do casamento. Mora na mesma casa, dorme na mesma cama, mas tem uma distância imensa. Já não tem mais paixão, não tem cumplicidade. Por quê? Porque não tá falando a linguagem de amor do outro. Então, tu vai buscar diminuir esse espaço. Vai lá e, amor, o que tu quer fazer? Vamos fazer uma coisinha. Prepara esse tempo. Talvez você pense assim, ó, ele nunca mais pediu, não, ele nem dá bola. Começa a pensar bem tudo que vocês faziam no namoro. Como é que era quando a paixão tava em alta? Ele gostava dessas coisas? Para ele era importante? Então vamos buscar fazer. De repente ele gosta de fazer em casa uma janta, chamar os amigos, chamar a família para compartilhar. Ele gosta dessa atenção, dessa coisa de estar junto, desse tempo de qualidade com as pessoas que ele tem carinho. Proporciona isso. Amor, quer fazer? Vamos fazer uma jantinha, vamos chamar fulano e ciclano aqui para jantar com a gente. Proporciona. Tu vai atrás agora de diminuir esse espaço. Tá entendido? Tempo de qualidade? Sim. Atenção completa, atenção focada. Se ficar dúvida ou coisa, vocês vão me perguntando, tá? Vamos jogando aí que eu vou vendo. Terceira linguagem, porque eu tenho que andar rápido. Terceira linguagem é presentes. São pessoas que se sentem amadas com lembranças, com presentes, né? O que é um presente? Um presente é um símbolo do pensamento que a pessoa teve lá. Ela tava fazendo as coisas do dia dela, ela pensou em ti e trouxe para ti alguma coisa, tornou aquele pensamento de amor algo concreto e trouxe para ti. Isso é linguagem de amor. Não tá tão ligada ao valor, né, monetário, mas ao pensamento. Sabe que tem uma coisa muito interessante. O João não gostava de tomar café. Vou falar de mim de novo, né? O João não gostava de tomar café. Hoje, agora, ele toma. Ele já virou gente grande. Mas muito tempo dentro do nosso casamento ele não gostava de café. Ele começou a tomar café faz uns 2 anos. Eu sempre amei café. E aí ele ganhou um dia de um cliente uma máquina, aquelas Nespresso de café. Eu amo. Amava. Sempre gostei. Primeiro dia que chegou em casa. Mas agora até tem para comprar em mercado as cápsulas, mas quando a gente ganhou a máquina, já faz muito tempo, não tinha, tem que pedir pela internet ou comprar, né, na capital, porque aqui onde a gente mora não tinha para vender. Então, uma coisa que sempre me fazia eu me sentir muito amada era o João comprar para mim as cápsulas de café pela internet. Ele fazia o pedido
e chegava em casa com as caixinhas. Era uma coisa que eu não precisava pedir pra ele. Por que que eu me sentia amada? Porque eu pensava assim, cara, na pressão do trabalho dele, no dia a dia dele, na correria dele, ele para e pensa em mim, pensa assim, ó, vou comprar o café pra minha esposa. Aquilo fazia eu me sentir amada. Não era a cápsula de café em si, mas ele lembrar de mim na loucura do dia a dia dele e comprar a cápsula de café. Vocês estão entendendo? Ter essa cápsula de café em casa representava pra mim o amor dele, era um símbolo do amor dele, do pensamento. Ele pensou em mim e me trouxe isso. Isso aqui é o que significa essa linguagem, tá? Essa linguagem de amor é a gente tornar o presente algo simbólico, um símbolo, e trazer pra pessoa. Então pode ser uma coisa que a pessoa gosta de comer, no meu caso de beber, né? Nas datas importantes, como é importante tu trazer alguma coisinha, mas não só nas datas, é uma flor. De repente, até uma... Isso aí eu vou deixar pra semana que vem. Quando eu falar semana que vem da intimidade, eu vou falar da linguagem de amor, o que a gente pode fazer aqui em cada um. Vou deixar pra semana que vem, que é muita coisa. Anota coisas que ele gosta de ganhar. Pensa quais foram os presentes que ele gosta de ganhar. Quais foram as coisas que ele ficou mais empolgado que ele ganhou. Anota isso. É anotar, sabe? Às vezes é importante pra gente, porque a gente perde. Pequenas lembrancinhas durante o dia. Uma coisa que ele gosta. Tem em casa o biscoito que ele gosta de comer. Tem em casa, às vezes, gente, coisas tão simples que às vezes o marido não dá atenção, né? Mas ter dentro de casa a roupa, que às vezes ele é displicente em comprar, a meia que ele é displicente em comprar, a cueca que ele é displicente em comprar, um pijama, vai lá e compra, deixa o pijaminha ali, mostra pra ele que você comprou pra ele. São coisas pequenas, tá? Dentro e fora de datas, pequenas lembranças. Mas é uma manifestação de amor. É pegar aquele pensamento, é uma expressão, tá? Entendido? Vocês entenderam? É uma recordação do amor. Para algumas pessoas isso aqui é muito importante, é a linguagem primária, tá? E aqui, até no livro ele fala que essa é a linguagem mais fácil de falar. A gente fala rápido, a gente aprende a ficar bom nisso. Aí me lembrou do meu marido isso aqui, né? Vou trazer para ele. Quarta linguagem. Atos de serviço, fazer coisas que o marido gostaríamos que nós fizéssemos. Então, uma coisa que você sabe que é um valor para ele, que ele gosta, que ele precisa de ajuda, né? É aqui que a gente vai amar. Se realizados de forma positiva, são verdadeiras expressões de amor. Ó, a Aline botou aqui parafina para prancha. Exatamente. Ó, a Aline agora foi, ó, marido é surfista. Aquele detalhezinho lá. Eu lembrei de te vir, fui lá, às vezes corto o meu caminho, vejo uma promoção de uma coisa que ele gosta na internet, vou comprar, vou trazer pra ele. Cara, isso faz... Olha, nem é a minha linguagem de amor primária, presentes, mas como me fazia sentir amada aquele Nespresso, né? Agora, que é a minha linguagem, é atos de serviço, né? Nessa linguagem aqui, a gente... e assim, cada um vai manifestar essa linguagem de uma maneira. Porque dentro das linguagens tem os dialetos, né? Então, assim, por exemplo, essa é a minha linguagem de amor, né? Eu gosto que façam coisas pra me ajudar. Atos de serviço. Essa é a linguagem de amor da minha mãe. A minha mãe, o negócio dela é fazer. Ela entra dentro da minha casa limpando, né? A Bruna, sabe, entra na casa da minha irmã, ela já pensa, o que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? Ela quer fazer pra nos ajudar. É o jeito que ela comunica amor, né? E também é uma forma que eu gosto de comunicar amor. Então, eu cozinho pra minha família, eu faço uma coisa, faço outra e tal. E aí, eu esperava do João, né, que o João me amasse dessa forma. E o João queria me dar tempo, eu queria que ele carregasse o lixo pra rua. Ele queria me dar, senta aqui, meu amor, e eu queria que senta, rapaz, carrega esse negócio, resolve isso daqui pra mim, sabe? A gente leva tempo, às vezes, pra ajustar uma linguagem do amor do outro, né? Quando eu entendi a linguagem dele, ok, né? Graças a Deus, ele foi entendendo a minha. Mas não é tudo que eu gosto que o João faça por mim. Eu não gosto que o João lave louça, por exemplo. Não gosto do jeito que ele lava, eu sou chata. Mas eu amo não ter que pagar boleto. Não financeiramente, assim, também é melhor que não. Mas assim, eu não gosto dessas funções burocráticas. Coisa de banco, eu não gosto de nada de papelada, eu não gosto de ter que ir pagar. Então o João faz isso.
Pra mim, eu me sinto amada, eu não tenho que me preocupar. Eu mando pra ele as coisas, marido tá aqui, ele resolve pra mim. Sabe coisa burocrática? Pra mim, eu me sinto amada. Coisas que eu preciso pontuais na casa, que ele faz pra mim. Coisas que ele assumiu já. E eu me sinto amada aí, tá ok. Agora, tem pessoas que o ato de serviço é lavar louça, né? Alguns homens, inclusive gurias, foram criados dentro de lares de atos de serviço por mães muito zelosas da casa, que faziam tudo, e eles entendem até mesmo que esse é o papel da mulher, tá? E aí, o que acontece? E aí, a linguagem deles é atos de serviço, e aí eles querem essa casa tão arrumada. E aí, eles querem essas coisas assim, e a gente precisa de ajustes, né? A gente precisa ir ajustando. Mas, geralmente, um homem que tem essa linguagem, ele precisa que a gente colabore com ele em alguma função, em alguma coisa. Então, o que a gente pode perguntar? Meu amor, precisa de ajuda no quê? Precisa que eu te ajude hoje? Quer que eu faça um serviço bancário aqui pra ti? Quer que eu faça tal coisa? Pra ele, às vezes, vai ser só a gente cuidar da casa. De chegar em casa e a casa tá ordenada. Pra alguns maridos, isso é linguagem de amor. Inclusive, no livro, nas 5 linguagens, ele fala de um marido exatamente nessa posição. Que ele se sentia amado com a mulher. E ele sentia que o amor tinha se saído porque a mulher não cuidava da casa, não cuidava direito dos filhos, estava tudo bagunçado quando ele chegava em casa. A janta ela não tinha nem começado a fazer e ele sentia, ela não me ama, porque ela não me ajuda, porque ela não faz isso. Então a gente vai ajustando aqui, vai pensando aí no teu marido. Alguém aqui, alguma dúvida? 1000 dúvidas? Gente, comprem o livro, tá? Não é difícil de entender. Eu tenho que acelerar agora. Depois eu vou abrir caixinha, me perguntem que eu esclareço, tá bom? Hoje é um resumão assim pra gente saber que existe. 5ª linguagem de amor, toque físico. Tem pessoas que só se sentem amadas. Que a linguagem primária delas é o toque, é o carinho, é o afeto físico. Paulinha que tá aí, o Gustavo, meu primo. O Gustavo, meu primo, essa é a linguagem de amor dele, né? E ele chega assim, ele já chega assim pra abraçar a gente. Ai, Gê, ele precisa abraçar, né, Paulinha? O Gustavo é todo expressivo no abraço, todo expressivo no carinho, né? É fácil de identificar, até porque é sanguíneo, né? Expansivo, né, Paulinha? A gente já vê de cara. Tem pessoas, né? É a linguagem de amor dele. A Paulinha é a esposa do meu primo Gustavo, pode dizer isso. É fácil, às vezes é fácil. Tem pessoas, é aquele marido que gosta de pegar na mão, que gosta de abraçar, que gosta de um cafuné, tá? Para essas pessoas aqui, inclusive quando a criança é de uma linguagem de toque físico, uma palmada que dói muito mais e é muito mais destruidora do que de repente para uma criança que ela é uma linguagem de presentes ou atos de serviço, entendeu? Cada pessoa se sente amada ou rejeitada na sua própria linguagem. Então, para esse marido, por exemplo, negar a intimidade dói até mais do que para outros maridos. Semana que vem a gente vai falar sobre intimidade. Mas aqui eu quero abrir um parêntese dentro dessa linguagem para dizer a linguagem para dar necessariamente será... Não, cada um fala uma linguagem. Eu vou procurar dar o amor na linguagem dele. Aqui foi o que eu falei lá no começo. Talvez tu não estivesse, Fê, no começo da live. Só que eu falei assim, ó. Como aqui eu tô falando só pra vocês, eu não posso garantir que o marido de vocês vai estudar com vocês o livro, vai querer amar na linguagem, vai aprender de primeira, tá? Por isso que eu disse, se tu tem uma boa comunicação com o marido, vai lá com o marido, mostra o livro, mostra o teste, faz e tenta entender, tá? Mas aqui eu tô falando só sobre a gente identificar a linguagem do marido e falar e expressar o nosso amor na linguagem dele, se esforçar por sair da nossa linguagem e falar a linguagem dele para que ele entenda, porque é ele que precisa ser amado. Então eu tenho que saber falar a linguagem dele. Com o tempo, com oração, com conversa, com diálogo, com uma boa comunicação, a gente vai ensinando eles a falar a nossa também, tá? Eles vão querer falar a nossa. A verdade é essa, gente, o amor constrange. Então a gente vai falar, vai querer amar o outro e devagarinho eles vão encontrar com a gente no meio do caminho. Aqui eu quero falar falando ainda sobre o toque físico, tá?
pode ter as duas linguagens, Fernanda. Gostar de dar presentes, mas não precisar receber. Não, às vezes a gente gosta, tem isso de gostar de presentear, né? Mas às vezes a gente pode ter duas linguagens e a gente pode ter uma primária e uma secundária, né? Então, a gente vai expressar amor e vai receber nas duas. Mas tem pessoas que realmente gostam bastante de presentear. Presentear é quase um caso à parte, né? Eu gosto bastante de presentear, mas a minha linguagem é atos de serviço, tá? Mas vamos lá. Voltando aqui pro toque físico. O toque físico, gente, todo toque ele vai comunicar alguma coisa, né? E Deus criou o tato e o toque pra gente comunicar amor. Então, é importante a gente saber o que o outro gosta. Como é que é o toque que o outro gosta. Por exemplo, eu odeio cafuné. Eu odeio cafuné. Gente, coisa assim de pegar na minha cabeça. Eu sei lá, eu me sinto um cachorro. Meu marido já tentou fazer isso em mim várias vezes. Eu digo pra ele, não faz isso. Me sobe uma irritação se me faz um carinho na minha cabeça. Que eu não sei explicar. Pra mim, dá ao contrário. Eu não gosto. Meu marido ama. Ama. Ai, Zoca, ele me chama de Zoca. Ai, Zoca, faz um carinho. Aí eu vou lá, faço carinho. Eu penso assim, ai meu Deus, que perda de tempo. Mas eu sei que ele gosta, eu vou fazer nele. Nem sempre o toque que eu gosto... Vou mandar no grupo sim, Mara. Vou mandar as fotinhas. Nem sempre o toque que eu gosto vai ser o toque que o outro gosta. Então, o marido que fala essa linguagem, a gente tem que saber qual é o toque que ele gosta, qual é o tipo de carinho. Tem gente que adora um abraço, mas não é tão chegado de andar de mão dada, tá? Geralmente as pessoas que têm essa linguagem são aquelas mais peguentas, aquelas mais grudentas, que precisam do cafuné, que vão pedir uma massagem, né? Então, a gente, pra falar essa linguagem pro marido... vai precisar se esforçar nisso, de fazer uma massagem, né? De fazer um carinho nas costas, de quando passar pelo marido, fazer um chameguinho, sabe? Passar com o corpo, roçar com o corpo. Essas pequenas coisas durante o dia, sabe? Durante a convivência, vão enchendo o tanque de amor desse marido. E assim, vou dar uma dica aqui de filme, tá? Vou dar uma dica de um filme que fala sobre a intimidade, essa questão do toque físico, tá? Na questão da intimidade, principalmente, que é um filme chamado Um Divã para Dois. No português tá assim, eu não me lembro qual é o... É um filme com a Meryl Streep e o... Gente, eu esqueci o nome do ator, é um ator muito famoso. É um filme muito bom, que ali mostra o estrago, tá? Que a forma do toque pode causar dentro de um relacionamento e como eles resolvem ali, né? Um trauma, até ali fala de um trauma, assim, um marido que ficou traumatizado nessa situação. Se quiserem assistir, é um filme muito bom, Um Divã para Dois, tá? Que vai falar sobre essa questão do toque, da intimidade. Olha só, gurias, quando a gente for falar de intimidade, a gente vai destrinchar mais, mas já falando aqui, todo marido, não é todo, não, todo eu errei grotescamente, mas assim, a maioria dos homens, inclusive hormonalmente e quando saudáveis, gosta mais e tem maior necessidade de intimidade, tá? Conjugal. Eu não quero falar a palavra, porque esses Instagram que depois bloqueiam a gente, do que as mulheres. Eles gostam mais disso. Então, assim, algumas mulheres pensam, toque físico é do meu marido, que o marido gosta bastante. Não. Nem sempre. É porque geralmente o homem gosta mais mesmo do que mulher. Hormonalmente, a gente foi feito assim, eles foram feitos do jeito deles, a gente do nosso jeito. E é assim. Agora, um homem que tem essa linguagem, tá? Quando ele recebe um não, que não é uma coisa muito rara de acontecer, convenhamos, dói muito mais nele, sabe? E aí tem a questão assim de se sentir humilhado, de se sentir... A autoestima vai lá no dedão do pé, tá? O marido que tem essa linguagem e a esposa não toca nele, não tem esses toques de afeto físico, ele vai se fechando, sabe? A autoestima vai lá embaixo. Então, como é importante, e a negação da intimidade vai doer ainda mais nesse homem aqui, né? Cada um vai reagir de uma maneira, mas estraga pra caramba essa questão da autoconfiança, da autoimagem, sabe? Eles vão se sentindo rejeitados, né? Vão se sentindo negligenciados. E então, como isso são pontos de atenção, tá?
Gurias, basicamente são essas as 5 linguagens do amor, tá? Essas 5 que eu falei pra vocês. Vou falar elas na ordem novamente, né? E aí a gente vai ter essa linguagem que é primária. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Conselho, quero restaurar meu casamento, Jéssica, compra o livro. É um livro barato. Os preliminares, super importante. Para esse marido, assim, é mais importante ainda, sabe? Então, assim, para quem tá procurando, eu quero melhorar meu relacionamento, comprem o livro, porque o livro não vai falar sobre isso, tá? Ele vai basear os conselhos nessas 5 linguagens, mas ele traz exemplos, ele traz insights, chaves, sabe? Eu queria poder, assim, com mais tempo com vocês. Quem sabe a gente faz depois uma campanha só sobre as 5 linguagens do amor, né? Até porque eu quero trazer mais 2 linguagens do Dr. Jorge Rodrigues, que ele traz uma visão um pouco diferente, ele acrescenta 2 linguagens. Eu não consegui trazer isso pra vocês ainda, mas vou tentar. Não sei se dessa vez, mas a gente vai fazendo. Hoje eu tava até pensando uma coisa, gurias, que essa campanha vai acabar na sexta que vem, eu não vou ter falado nem a terça parte do que eu precisava, do que eu tinha pensado. Eu acho que lá em janeiro, do meio de janeiro, a gente vai ter que voltar e fazer mais 15 lives pra gente. Eu acho que a gente vai fazer mesmo, sabe? Eu acho que, de repente, ali a cada mês, umas 5 lives. Não sei como é que nós vamos fazer, porque é muita coisa. A restauração conjugal, matrimonial, ela precisa de tempo. São muitas coisas para dar conta, né? Eu quero fazer aqui com vocês, eu quero permanecer. Deus vai me dar essa graça de permanecer, né? Todo dia aqui postando conteúdo e falando sobre isso. Eu tinha, de repente, até desviado um pouquinho o foco, né, da questão matrimonial, conjugal, de relacionamento. Mas eu fiquei bem surpresa, assim, com o retorno de vocês, de quanta dificuldade, de quantos casamentos estão em risco. Então, bora lá. Certo? Certo, meninas? É isso, tá? Resumo bem resumido. Lembrem das 3 irmãs, das 3 intenções que eu coloquei no início da live. Quem não pegou o início, por favor, volta para rezar do começo depois. Hoje ainda, com a graça de Deus, a Kátia coloca também no YouTube pra gente compartilhar com as amigas. Compartilhem a live, tá? Peço realmente para vocês que compartilhem pra gente alcançar mais mulheres, mais famílias. Vou abrir caixinha hoje. Vou abrir 2, tá? Uma caixinha vai ser sobre as 5 linguagens, se ficou dúvida. Ou alguma que vocês partilhem também. Pode me contar se vocês já vivem isso, o que aconteceu, como é que é. Eu gosto muito de ouvir vocês. Não importa, mandou 10 caixinhas seguidas, pode mandar. O meu direct nem sempre funciona, gurias. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Outra caixinha que eu vou abrir é a caixinha que a gente vai começar a trabalhar semana que vem, que é a caixinha da intimidade, tá? Coloquem ali se tem dificuldade, qual é a dificuldade, quais são os empecilhos de viver uma boa intimidade com o marido, certo? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós te pedimos a capacidade vinda do teu Espírito Santo, Senhor, para falar a linguagem de amor do nosso marido. Nos capacita, Senhor. Nos dá essa capacidade, nos dá vontade, Senhor. Enche nosso coração de desejo de amar o nosso marido, Senhor, de honrá-los com as nossas atitudes, com o nosso tempo, com o nosso amor, com as nossas palavras, com os nossos toques, Senhor. Nos ensina, nos conduz neste caminho, Senhor. Nos dá desejo de fazer isso, Senhor. Nós pedimos essas graças. Pedimos as tuas graças para nós nesse dia, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Foi uma live que durou pela de ontem, que não teve pela de hoje. Deus abençoe. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. E nos vemos segunda-feira às 7.